A atividade física regular é fundamental para prevenir e tratar inúmeras doenças como as do coração, AVCs, diabetes e alguns tipos de câncer, como o de mama e o de colo do útero. Essas enfermidades são responsáveis por 71% das mortes no mundo anualmente. Bom, para enfrentar o problema, a Organização Mundial da Saúde tem um plano de ação para reduzir a inatividade física em adultos e adolescentes em 15% até 2030. E para saber mais sobre esse assunto, eu converso hoje com a profissional de educação física, a Ana Lúcia Rodrigues Maretti, que é ligada à Associação Brasileira de Qualidade de Vida, que está promovendo um evento aqui em São Paulo para debater esse tema. Tudo bem, Ana Lúcia? Prazer recebê-la. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, colegas da TV Câmara São Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, hoje aconteceu já um evento, né, da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, falando aí um pouquinho sobre a questão da alimentação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, como que essa questão da alimentação entra nisso tudo que a gente está falando, de prevenção dessas doenças, em relação à questão da atividade física também. Bom, a atividade física e a alimentação estão entre os principais fatores de risco para essas doenças que você comentou, que hoje são as doenças que mais matam, incapacitam e custam para os sistemas de saúde, né? Então, hoje na reunião do BQV nós tivemos o lançamento desse livro. O livro que está aqui na minha mão. Estamos no volume 7. Temas avançados em qualidade de vida. Isso, eu contribuí no capítulo de atividade física junto com o colega Douglas. E tem outros colegas que contribuíram, falaram sobre alimentação, obesidade. A gente teve um capítulo introdutório do Dr. Lotufo falando justamente sobre as doenças crônicas e o impacto econômico e social dessas doenças, né? Então, são questões muito importantes. E é legal que quem também quiser acompanhar o conteúdo do livro, ele está disponível na internet, Sim, está né? disponível online no site da BQV, para quem quiser acompanhar. Tem o livro, todos os capítulos. Tá certo. Ô, Ana, segundo esse plano de ação global aí da OMS, né, divulgado aí no ano passado, a atividade física regular é fundamental para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis, né? O que as organizações brasileiras têm feito nesse sentido? A gente tem visto um movimento bem grande, já tem alguns anos, acho que a atividade física é um pilar que quase todas as empresas trabalham hoje, então a gente tem visto programas. Então, em algumas empresas eu tenho programas mais estruturados, empresas que têm espaço, disponibilizam a academia no ambiente de trabalho, ou a ginástica laboral, ou conduzem grupos, né, de caminhada, corrida e caminhada. E as empresas que às vezes não têm como ter ações muito estruturadas por conta de budget mesmo, né? Sim. As empresas promovem pelo menos informação, então workshops, palestras, né? Para passar essa mensagem para os funcionários, principalmente da recomendação e os benefícios para a saúde. Então é importantíssimo que as organizações tenham ações, porque o ambiente de trabalho, ele é um determinante social de saúde, e hoje é um local estratégico para o desenvolvimento dessas ações, já que a gente passa a maior parte do nosso tempo no local de trabalho. Exatamente. Né? Tem um outro dado interessante que fala aí que, segundo, são dados da ONU, né, que 47% da população brasileira é insuficientemente ativa. O que isso significa? São aquelas pessoas que não atingem a recomendação para a prática da atividade física. Então, a gente tem uma recomendação já estabelecida pela OMS, o Ministério da Saúde segue essa recomendação, que hoje, para os adultos, são 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada a vigorosa, né? Então, essa é a recomendação. Mas o importante é a gente dizer para as pessoas que as evidências têm mostrado que a gente tem benefícios para a saúde, mesmo com menos tempo que essa recomendação e até em atividades leves. Né? Então, hoje o que a gente recomenda é, seja o mais ativo que você puder. Qualquer tipo de atividade do cotidiano. Qualquer tipo de atividade. Aquela caminhadinha que você faz para comprar o pão na padaria, para ir até o mercado, subir e descer escadas, no ambiente de trabalho, levantar da mesa, ir até o outro andar, usar as escadas ao invés do elevador. Tudo isso hoje contribui para a saúde, é importante a gente falar, né? E o Brasil tem um dos índices mais altos, infelizmente, do mundo, né? Para a gente ter uma ideia, a média mundial de atividade física insuficiente gira em torno de 27%, que é o que a gente tem nesse artigo, que é um artigo super atual, ele saiu agora no final de 2018, e no Brasil a gente tem 47%. Então, 47% das pessoas não atingem a recomendação. O que explica isso, Ana? Olha, nos grandes centros eu acho que é a questão da violência, trânsito, os espaços cada vez menores, né? Então as pessoas moram em locais, né? As escolas estão cada vez menores, com menos espaço para que as crianças possam brincar, a diminuição das áreas verdes nos grandes centros, né? Aqui em São Paulo, na verdade, a gente teve um grande avanço nos últimos anos. Então a gente tem as ruas que são fechadas aos domingos para a prática de atividade física, os parques com atividades estruturadas, e a gente até pode ver que tem um movimento maior.
né? Por incrível que pareça, a gente até em atividade física melhorou nos últimos anos no Brasil. Sim. Então as pessoas estão praticando mais atividade física nos momentos de lazer, que é super importante, porque no momento de lazer você tem outros benefícios que não só os físicos. Sim, claro. Né? Aquele momento que você tem prazer em praticar aquela atividade, você tem benefícios sociais, mentais da prática da atividade física, né? Também. Uhum. Agora tem um termo que é usado hoje em dia que é o comportamento sedentário, né? O que é isso? Isso é a grande novidade, né? Então, antigamente, a gente achava que as pessoas que não atingiam aquela recomendação eram sedentários, rotulados como sedentários, né? Hoje a gente não usa mais essa terminologia, né? Porque a gente descobriu que, na verdade, o que existe é comportamento sedentário. Então, além da prática de atividade física, existe o comportamento sedentário, que é aquele tempo que a gente passa nas posições sentado, reclinado ou deitado no nosso tempo de vigília, exceto o tempo que você dorme, né, o tempo que você passa nessas posições. E o que a ciência tem mostrado é que esse tipo de comportamento ele tem os mesmos riscos do que a prática insuficiente. Então, são dois riscos independentes e que podem coexistir numa pessoa. Então, você, por exemplo, pode ser ativo, pode atingir a recomendação para a saúde, praticar os 150 minutos por semana, mas se você passa a maior parte do seu tempo sentado, você também tem riscos. Então, o pior cenário é aquela pessoa que não atinge a recomendação e passa a maior parte do tempo sentado. Então, se a gente tem um trabalho, né, que nos obriga a passar a maior parte do tempo sentado, eu, por exemplo, passo a maior parte do tempo sentado no meu trabalho, né? Então, a gente tem que se preocupar mais ainda em praticar atividade física, né? Porque parece que a prática, né, e até superando a recomendação, pode atenuar os malefícios do comportamento sedentário. E o equilíbrio dessas 150 horas semanais também é importante, porque tem muita gente que deixa para fazer atividade física só no final de semana, por exemplo, e às vezes até acaba alcançando essa recomendação, mas ela não é bem equilibrada, né? O quanto isso é importante? Então, isso é super importante você comentar. Tanto faz. Né? O importante é que você acumule 150 minutos por 150 semana. Minutos, okay. E isso pode ser em tempos ou pode ser contínuo, tanto faz. O que a gente vê são 150 minutos por semana. Então, se você puder fazer 10 minutinhos por dia, né? Então, se você tem um dia muito atribulado, não consegue incluir atividade física na sua rotina, faça no final de semana, não tem problema nenhum. Mas o que a gente pede é que as pessoas tentem incluir atividade física. Então, não espera o final de semana, não espera ter um momento do seu dia separado para fazer atividade física. Inclui na sua rotina. Né? Então, vai ao mercado, vai a pé, deixa o carro um pouquinho em casa, para o carro um pouquinho antes para caminhar, desce do ônibus um ponto antes, aproveita para caminhar. Né? Então, porque esses 10 minutinhos somados, às vezes a gente até atinge a recomendação sem perceber. Né? Que ou 150 minutos, a gente trabalha também, que as pessoas já devem ter ouvido, 30 minutos 5 vezes por semana. Sim. Então, imagina se você incluir 10 minutinhos de caminhada de manhã e 10 minutinhos depois do almoço, você já cumpriu 20. Sim. Né? Quer dizer, não é tão difícil. Fica até mais fácil, Fica mais fácil. A gente falou um pouquinho também dos custos, né, dessa inatividade física. Estima-se aí que os custos financeiros em nível mundial, aí, eles chegam a 54 bilhões de dólares. Sim, infelizmente. É um custo muito alto, né? Muito alto. Para todos nós, né? Para você, indivíduo, para as comunidades, para as organizações, para as economias. Né? Muitas vezes passa despercebido. Com certeza, né? A gente não consegue nem estimar isso, né? Tangibilizar, mas é assustador. E agora, hoje em dia, as pessoas têm um acesso à informação mais fácil, né? Mas às vezes essa informação acaba não sendo suficiente. Sim, né? sim. Informação por si só não muda comportamento. Se fosse assim, ninguém fumava. A gente tem tanta informação já, que os malefícios, né, do tabagismo, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa desenvolver as habilidades e principalmente identificar as oportunidades para ser mais ativo no seu dia a dia. Então, nos entornos, no entorno do seu trabalho, tem algum parque, tem alguma praça com equipamentos ao ar livre, que hoje a gente tem bastante aqui em São Paulo, as ciclovias, né? Tem muita gente utilizando as ciclovias. No entorno da sua residência, tem alguma unidade básica de saúde que oferece alguma prática, algum parque, os parques da prefeitura, né? Então, é importante não só passar a informação, mas ajudar as pessoas a identificar essas oportunidades para serem mais ativas, né? Tanto adultos quanto crianças, adolescentes, idosos, né? Isso é para todo mundo. Tá certo. Queria então agradecer a participação Obrigada da a você. Ana Lúcia Rodrigues Maretti, que faz parte da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Muito obrigado. Foi um prazer, obrigada.